exatamente por esse motivo que existe esse tipo de ciência, de conhecimento, né? Chama numerologia de ciência, o povo fica bravo. Não é ciência, é pseudociência. Não, chame como você quiser, é uma ciência esotérica. Não é a ciência do Einstein, mas é um conhecimento que tem base para estudo nesse sentido há muito tempo. Não é comprovado dentro do paradigma da ciência de hoje, mas existe dentro do conceito esotérico essa associação. E existe esse salto quântico, com certeza. E as pessoas, elas são expostas a ele de diversas formas. Então, por exemplo, você não precisa fazer mapa numerológico para ter um salto quântico. Só que o universo vai se encarregar de dar um chacoalhão em você de alguma outra forma. Mas, por exemplo, tem pessoas que desperta, vira a chavinha quando, sei lá, perde um ente querido. Olha, o cara era largado na vida inteira, nunca deu nada, nunca... Todo mundo não achava que não ia dar em nada. A mãe dele morreu, ele ficou, sabe... Criou juízo, o povo fala isso, né? Sim. Deu um salto quântico, foi... Ou então o cara sofreu um acidente, sabe? Quase morreu lá. E aí não morreu, voltou. O cara que usava droga, teve uma overdose, quase morreu, ele para na hora, sabe? Sim. Existe... O universo vai se encarregar de fazer acontecer a virada de chave. Só que é muito mais fácil quando você controla. Sim. Quando você tem controle. Por que eu gosto de numerologia? Por que eu acho que é importante? Eu sempre digo, quem não tem mapa tá perdendo tempo. Por quê? Porque o mapa numerológico vai te dar o GPS, ele vai te dar o controle. Imagina você controlar a sua vida. Seja muito bem-vindo ao Próximo Nível Podcast. Hoje eu tenho uma honra de trazer aqui o professor Wagner Santos, o numerólogo. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Vitor. É um prazer imenso estar aqui com você hoje. Nos bastidores aqui a gente já conversou um pouquinho aqui. Tenho certeza que o episódio de hoje vai ser bem legal. Cara, eu gostaria de agradecer primeiramente de a gente ter conseguido casar essa agenda. Faz um tempinho que a gente estava tentando encontrar uma data. Que bom que deu certo. Aí a agenda de vocês eu sei que é bem corrida. Que bom que deu certo. Que bom mesmo, né? Vai ser bem interessante, né? Conversar sobre numerologia e conversar sobre criatividade também. Eu gosto de linkar as coisas aqui. A gente estava conversando até no backstage aqui, eu acho que a gente não vai poder deixar de falar de criatividade, falar de arquétipos um pouco, acho que as pessoas Perfeito. Não entendem muito essa conexão de numerologia. Eu gostaria de desmistificar algumas coisas no episódio de hoje, essas diferenças entre numerologia, para quem nunca ouviu falar sobre numerologia e está caindo aqui agora e gostaria de entender um pouco mais. Eu acho que tem várias vertentes, acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse mesmo formalmente. Aí a gente não leu nenhum currículo aqui, mas acho que é interessante as pessoas que estão assistindo entender um pouquinho da sua jornada, né? Se a gente for falar de números, são expressivos os seus números, mais de 260 mil inscritos no YouTube, mais uma galera no Instagram também, conteúdo diário, acho que você está entregando algo de valor para o mercado, mas quem é o Wagner Santos, aí, o numerólogo, professor? Professor, né? Eu gosto de me apresentar como professor, porque eu era realmente professor, né? Como havíamos conversado antes, eu trabalhava como professor de escola, professor de educação infantil, já pensou? Careca na época, não tinha cabelo. Careca, tocador de guitarra e tudo pode mudar, né? Banda de rock, cheio de tatuagem, cheio de estereótipo do cara do mal. Professor de criancinha de 4 anos, de pré-escola. E aí, quando eu conheci numerologia por intermédio da minha esposa, que está ali nos bastidores, né? Mudou essa configuração de atuação, como trabalho, mercado, essas coisas, né? Numerologia me mostrou uma questão de propósito e, ao longo de 6, 7 anos agora, venho me tornando o professor Wagner, que é o numerólogo. Mas é uma jornada do herói muito... Vamos falar assim de arquétipo, né? A jornada do herói é cheia de altos e baixos. E, nesse momento, eu acho que eu estou numa fase mais de contribuir, mais de agregar, Eu fiz muito por mim nesse sentido, colhendo muito, mas essa fase é mais de contribuir, é mais de agregar, é mais de espalhar. Isso é interessante. E falando de jornada, se considera que isso é uma iniciação mesmo? Com certeza. Esse processo de numerologia cabalística mesmo, ele funciona como um processo de iniciação? Funciona, porque, igual você mencionou, né? Vamos falar de arquétipo, mas não de uma forma conceitual do jeito que existe aí fora. Senso comum coloca lá o arquétipo da águia, do peixe, do leão, do cachorro, aquela coisa toda.
você sabe que é muito mais profundo que isso. Você sabe que a comunicação arquetípica, ela até engloba esse tipo de coisa, mas é muito mais profundo. Não tem nada a ver com isso diretamente. E a nossa vida, ela assume processos cíclicos que são representados por uma atuação arquetípica. Então, né, o Jung falava dos 12 arquétipos lá, aquela coisa toda, né, que é mais de posicionamento, só que existem os subarquétipos aí que a gente coloca dentro do tarô e da numerologia como sendo 22. São os 22 caminhos da árvore da vida, que é aquele eneagrama da Cabala, que linka uma bolinha com outra lá, que vai fazer toda essa conjunção do caminho. E essa jornada toda, né, uma jornada arquetípica, é que representa a nossa vida. Por isso que dentro desse processo da Cabala, quando a gente coloca a numerologia como uma ferramenta que identifica onde está o nosso grau ali de evolução, em todos os âmbitos da vida, né? De físico, mental, saúde, relacionamento e tudo mais, porque é uma questão de evolução do próprio ser. Então, por isso que tem a ver com esse processo de iniciação, né? Em numerologia ou em assuntos esotéricos como um todo, existe uma busca por melhoria, né? A pessoa procura, às vezes, porque eu quero melhorar de vida, o financeiro não está legal, o relacionamento não está bom, estou com a saúde zoada, e eu preciso melhorar. Então, é uma busca, é um caminho. Tem gente que vai para a religião, tem gente que vai para os cursos de autoajuda, para os livros de autoajuda, tem gente que vai para as palestras, tem gente que procura os gurus, e tem gente que procura o esoterismo. A numerologia, a astrologia, o Feng Shui, são ferramentas interessantes, legais, que vão desvendar esse processo o processo cíclico da própria pessoa. Então, às vezes, uma situação que você está passando hoje em um âmbito da vida, essa situação pode ser representada por um arquétipo, e você, conhecendo o arquétipo, sabe o que vem depois. Então, você pode se adiantar. Você sabe o que vem depois dentro de uma jornada, por exemplo. Você sabe o que vem depois. Você está num momento muito ruim, por exemplo. Vamos supor que no financeiro a pessoa esteja muito ruim. Ela faliu, ela tentou 3 negócios, já falhou nos 3, e ela está agora entrando em depressão por causa daquilo, está prejudicando a saúde. Por causa disso, o relacionamento dela já não está legal também. Então, está virando uma bola de neve. Então, se a gente for identificar, né, desmistificar, desconstruir essa coisa toda, para absorver, não, para colocar uma questão arquetípica para representar, a gente vai representar isso, vai fazer isso ser representado por um arcano do tarô, por uma carta, por uma lâmina, que dentro de uma leitura de tarô vai funcionar como oráculo, mas aqui nós não estamos falando de leitura, de oráculo, nós estamos falando do ponto arquetípico, que o arcano, que é um arcano, a palavra arcano significa mistério, só que ele é o contrário de profano. Profano é o que seria ruim, o arcano seria aquilo que é sagrado e faz parte da evolução. Uma vez que você identificou, por exemplo, que a pessoa está num grau de evolução dentro daquele nicho, dentro daquela especificidade da vida, representada por um arcano 16, por exemplo, que é o que representa lutas, catástrofes, coisas que deu errado, por assim dizer, a gente sabe que o 17 depois é bom. Então, a pessoa sabe sair daquilo. Entendeu? Ele vai te apresentar ferramentas arquetípicas. Por isso que depende de um processo de iniciação. Não é só assumir uma atitude. Você tem que entender a jornada. Uma vez que você entendeu a jornada, você sabe que lá na frente vai ainda ter desafios, mas tem um buraco, você sabe que você pode desviar dele. Então é muito interessante essa coisa. Legal, é muito legal. E até para as pessoas entenderem, né? Você já falou um pouco, mas o que é essa numerologia cabalística, né? E qual é a diferença para outras vertentes da numerologia que existem, professor? Numerologia cabalística, hoje é chamada de numerologia cabalística, mas quando surgiu no mundo, por assim dizer, no planeta Terra, o cara que trouxe a numerologia para o Brasil foi o professor Carlos Rosa, o saudoso professor Carlos Rosa, ele faleceu. E ele dizia assim, ó, foi trazida por extraterrestres. E aí a gente pensa, puxa, o cara que veio na nave espacial, aquela coisa? Não, são seres ascensionados de outras esferas espirituais que trouxeram isso como uma ferramenta para ajudar no processo de evolução do ser humano. Sim, surgiu no mundo nesse sentido. Isso há mais de 8.000 anos atrás. E cada povo que teve esse poder em mãos, esse conhecimento em mãos, prosperou muito. Então, tanto em financeiramente falando, naquela época era diferente a questão de dinheiro, mas aquele povo prosperava, ele conquistava os reinos ao redor, crescia, eram muito abençoados. E tem aquela coisa, né? Quando tempos fáceis gera pessoas fracas, né? Tempos difíceis geram pessoas fortes. E o tempo ia ficando fácil, né? Ia ficando mais tranquilo, aquelas pessoas iam se acomodando. E aí os inimigos
quando eles estavam fracos, iam lá e conquistavam. E aí ele pegava toda a questão cultural, riqueza e tudo mais, e levava a numerologia, entendia aquilo. E o conhecimento ia sendo passado. E aquele povo que pegava esse conhecimento ia crescendo, ia prosperando até... Ele conseguia decifrar o momento e antecipar algumas tendências. Era meio que futurista nesse ponto, né? Você está passando por isso, mas tem uma tendência que isso vai melhorar ou vai piorar. É porque, assim, um reino na época, né? Era um reino que estava prosperando demais, conquistava tudo, a colheita deles era muito próspera, eles entendiam de ciclos, eles sabiam quando plantar, porque se plantasse ali dava muito... ia colher do jeito certo. Então, eles entendiam essa questão. E a numerologia cabalística não é matemática, não é uma questão de números. Lá, 8.000 anos atrás, talvez não existisse nem escrita do jeito que é hoje, para a gente colocar hoje o númerozinho da letra do nome. As datas de nascimento naquela época não era computada no cartório. Sim. Então, era um outro paradigma para se entender isso. E esse é o conceito iniciático que tem que ser considerado. E aí é o seguinte, os povos iam crescendo, quando eles facilitavam, outros iam lá e conquistavam. E isso aconteceu com alguns povos, desde a Suméria e povos que foram chegando até o povo hebreu. O povo hebreu hoje é o chamado povo judeu. Então, eles têm esse conhecimento implícito dentro da questão do judaísmo como religião, mas a cabala e a numerologia cabalística entra como ferramenta ali, ó. O paradigma da numerologia cabalística, que a gente faz aqui, o mapa numerológico que você tem, que a gente cria, que a gente faz, dentro da religião do judaísmo, não é desse jeito. O paradigma é diferente. Então, eles conversam diferente, mas eles falam de cabala, eles falam da associação numerológica, essa coisa. E o povo judeu, mesmo com todo que o mundo já fez contra eles continuam sendo o povo mais próspero do planeta, eles têm essa questão financeira muito apurada, eles têm esse conhecimento, eles têm uma autoridade. E os arquétipos estão aí da mesma forma, né? Não importa a vertente que vai, não importa. Isso existe, né? Não, já porque... está no inconsciente coletivo. Exatamente, né? Porque o arquétipo é isso aí, ele não é uma questão de conhecer, de conhecimento, ele é um fator que existe, independente de eu acreditar nele ou não. E ele não tem a ver com religião, com crença, com fé. Ele está incutido no inconsciente coletivo. Eu vi uma vez o Ricardo Ventura, né, do Não Minta Pra Mim lá, falando, né? Ele falou, o que a gente chama de instinto, o Jung chamava de arquétipo. Que já está no ser humano. Ele já é condicionado a ter certos padrões de comportamento nesse sentido. E quando a gente associa isso à numerologia por uma questão iniciática, você descobre toda a sua vida. Isso que é muito legal, porque daí ela não adivinha o futuro. É um negócio que vai adivinhar o futuro. Meu nome é Victor, nasci tal dia. Fala para mim como vai ser o ano que vem. Não é isso, não tem a ver com isso. Só que você entende o ciclo. Você descobriu o seu mapa, viu qual é o ciclo que você está vivendo, o que você já viveu até agora, daquilo que está predestinado. Por que predestinado? Porque nós temos livre arbítrio. Então, por mais que eu fiz um acordo lá no astral para evoluir aquela coisa toda e aceitei passar por certas situações aqui que eu estou no ringue, eu posso me defender. E isso é neurocientificamente comprovado, né? Conforme você abre uma caixinha da tua mente para uma nova possibilidade, esse caminho neural que foi criado, ele vai te apresentar outras coisas, porque você não é mais a mesma pessoa. Exatamente. E aí você caminha, você tem esse pré-destino, talvez, né? Você sabe que isso pode acontecer, tem uma potencialidade disso acontecer dentro da sua numerologia, mas você que tem que realizar ela, né? Então, quantas pessoas que em potência podem ser muito melhores, podem fazer ter um significado muito maior para o mundo e acabam não fazendo. E aí, professor, eu acho que isso encaixa muito na realidade que a gente está vivendo hoje. Porque se a gente olhar para 8, 10 mil anos atrás, ou nem tanto assim, vamos olhar para Sócrates, para Aristóteles, para Platão, a forma com que eles viam essa simbologia das coisas, eles refletiam muito sobre isso. Então, imagino que quando você faz um estudo cabalístico, entrega todo um mapa numerológico para uma pessoa, tem muita coisa rica lá. Mas aí tem o segundo ponto que mas e tudo que acontece no nosso dia a dia, essas energias que estão acontecendo no nosso dia a dia e, eu tenho celular, eu tenho relacionamentos que não são diferentes de antigamente. Eu poderia dialogar durante dias em locais sobre um determinado assunto, conseguiria refletir sobre isso, meditar no sentido mais puro da palavra, que será que isso realmente é verdadeiro? Hoje, a gente não tem muito tempo para isso. As pessoas querem doses rápidas de soluções para uma coisa que elas já viveram a vida toda. E aí? O que acontece falando de
do seu trabalho, ele vai até um certo ponto. O restante é com a pessoa, né? Então, é que assim, o mundo evoluiu, as pessoas evoluíram. Hoje é tudo muito rápido, muito instantâneo. Tudo. Antigamente não existia tanta obesidade no mundo, por quê? Porque tinha processo. Você tinha que plantar, você tinha que colher, você tinha que cozinhar, você tinha que preparar. Tinha quantidade também, né? Se você comesse a Hoje mais... você vai no mercado, você pega um negócio empacotado, você põe no micro-ondas em 5 minutos, tá pronto. Então, ficou tudo muito imediato. Facilitou a vida de uma forma absurda. Só que também vem consequências com isso. Então, como que a gente qualifica a nossa vida nesse sentido? Quando você pula etapas, quando você pula ciclos, que você precisa evoluir, eu como professor na escola, a gente entende algumas teorias, alguma coisa que já foi estudada por gente mais inteligente que nós. Sim. E determinou que o processo de evolução de uma criança, do cognitivo, aquela coisa, tem uma escala que segue ali um padrão. E aí a gente precisa respeitar esse padrão. Tipo, do 0 a 7 anos, tem aquela coisa, 12, por exemplo, dos 8 aos 12 por que uma anos? criança que não engatinha, uma criança, a mãe, por exemplo, o meu filho, ele não engatinhou, ele começou a se arrastar e pulou direto para começar a andar. Nossa, é uma criança que ela evoluiu mais rápido que as outras, ela é melhor que as outras por causa disso? Não, ela pulou um processo. E ela vai ter, eu estava estudando sobre isso esses dias, ela pode ter vários problemas Exatamente. em relação espacial dela. Espacial, na adolescência, pode ser Pode se machucar muito. Pode ser porque aquele adolescente que quer se cortar, que quer se sabe? Vai ter fobia social, vai ter coisas que vão refletir, porque ele pulou um processo cíclico. Então, na nossa vida como um todo, a numerologia cabalística é o seguinte, ela é um estudo que faz vir à tona todas as influências energéticas que estão dispostas para o ser humano e que estão regendo a vida dele. Isso desde o passado, presente, agora e também o futuro. Ele não determina o futuro, mas ela te aponta as energias que estão diante de você. Então, você é um cara que... Qual que é o seu dia de nascimento mesmo que eu esqueci? Dia 10/11 de 88. Uma pessoa nascida no dia 10 tem um senso de liderança muito grande, né? Porque ele tem o número 1 como o arquétipo principal ali. O arquétipo que é representado pelo número 1 é o mago. E o mago, ele tem aquela representação tanto do poder magístico que existe por trás dele, mas também o controle sobre os 4 elementos de criação, que é o fogo, a terra, a água e o ar. Os 4 elementos. O mago, ele tem esse poder. Por isso que o número 1 ele é tão poderoso. E ele tem o poder de agir sobre isso. Então, se você está com um problema financeiro, você vai ativar um botãozinho na sua mente lá, que faz o mago agir, o número 1 agir na sua vida, tomar uma atitude em relação ao elemento terra, que é aquele que vai fazer você produzir, ganhar dinheiro e lidar com coisas mais palpáveis. Por isso que ele é tão poderoso. Você está com problema no casamento, no relacionamento, você vai fazer o mago agir na sua vida, tomar uma atitude com relação ao elemento água, que é a questão do amor, relacionamento, sentimento. E assim para o mental e assim para o espiritual também. Então, você entende que essa questão que você tem como uma qualidade, que para você pode ser uma bênção, né? Que é um cara que tem esse senso de liderança, que por causa disso você não vai passar tanto aperto com uma pessoa como eu, que nasci dia 6, entendeu? Os nascidos no dia 6, eles são mais passivos, eles são mais receptivos, eles são mais pacatos. Então, é mais difícil, se a gente for considerar só a questão do dia de nascimento. Sim, sim. Então, quem nasce no dia 10 tem mais capacidade de agir e de prosperar e de dar certo na vida do que quem nasceu dia 6. Quem nasceu dia 6 está ferrado por causa disso? Não, porque dentro do mapa existem outros pontos. Então, o que me torna uma pessoa ativa também, que faz eu ter toda essa questão do mago que você falou, é porque o meu número de destino, que é um outro ponto importante, também é número 1. Então, eu também sou uma pessoa número 1, que tem todo esse potencial. Só que potencial, para nós, é semente. Semente. Eu acredito muito nisso. Mas potencial muito é semente. Semente só funciona se você regar. Sabe uma coisa, ó, uma curiosidade? Eu e minha esposa, a gente conversa sobre isso. A gente vai analisar uma pessoa famosa, uma pessoa que a gente admira, um cara que é fora da curva. Aí, numerologia, corre lá, que dia que ele nasceu. Corre lá, vamos ver o número de destino dele, a soma da data de nascimento. E o nome dele. A gente faz um apanhado ali para entender onde que está o poder. Porque o cara é bom, o cara fala bem, inteligente. Pode dar um exemplo aí de alguém que vocês fizeram aí, foi bacana? Se for... Pode, por exemplo, o Paulo Musi. Paulo Musi é um cara fora da curva. Tá? Ele é um cara que ele ama de uma forma diferente. Ele revolucionou a forma de
de pessoas olharem para o casamento pela forma que ele trata a mulher dele. Isso é novo? Nunca, não é novo. Isso sempre foi assim. O certo de você tratar a sua mulher é com aquele amor e respeito que ele tem para a mulher dele. Legal. Só que inspira as pessoas aquilo. Então, é interessante. Por outro lado, ele é um cara da alta performance, da disciplina, e tem uma potência gigante de conhecimento, de inteligência. Então, ele é fora da curva, ele é diferente. Por quê? Vamos saber por quê. Por que ele é diferente? Será que eu não tenho capacidade de ser igual a ele? Se eu fizer o que ele faz, se eu repetir o processo, se eu aplicar a metodologia que ele aplicou, vai dar certo para mim? Eu vou conseguir chegar perto, mas tem coisas que são só dele. Por exemplo, ele é um cara que tem o que a gente chama de destino, número de destino 22, é o mais poderoso. É um poder gigante. O destino 22, Paulo Musi tem, o Faustão tem, destino 22. O cantor Leandro, que faleceu, Leandro Leonardo, tem. Quem mais? O baterista do Van Halen, você que gosta de rock, o senhor Alex Van Halen. E o Van Halen, guitarrista, é igual você, destino 11. Entendeu? Isso é muito poder para uma pessoa. Só que o poder é semente. E ele desenvolveu e a semente alcança o mundo. Legal. Eu conheço pessoas destino 22 que não tem nada. Na minha família tem uma pessoa que ela é extremamente o oposto, o contrário. Uma pessoa que não consegue ir para o mercado comprar um negócio ali, porque, não, sabe, essa coisa social, por causa da criação, da crença, de ser podada, por inúmeras situações. E tem a mesma qualidade numerológica e potência que o Paulo Musi. Entende? Por que não aconteceu? Por que não explodiu? Entende? Isso é muito... É igual Destino 11. Pega um cara igual o Vitor. Vitor é Destino 11. Vai explodir no mundo qualquer hora, aí com alguma coisa importante para impactar. Porque isso é a missão do Destino 11. Ele vem com muito poder, mas o poder não é para ele. Então fala, poxa vida, sou poderoso. Não é uma bênção para você, é uma obrigação. Sim. Vai se tornar uma bênção quando você pôr isso para fora. A carga, né? Eu não sei se o karma em relação é uma responsabilidade muito grande. Exato. Então, o cara que tem o Destino 11, ele é mais poderoso do que outros no sentido de influenciar. Ele pensa lá na frente, ele é futurista. Essa coisa da criatividade que você tem, essa coisa de ser futurista, ele enxerga. Minha esposa é Destino 11. Então, ela tem umas ideias de jirico na minha cabeça. Eu sou um pobre mortal, não tenho isso. Só que ela pensa um negócio, fala, moral, é o seguinte, vai ser assim, assim, assim. Eu falei, não vai, como pode? Não tem como, não dá. Mas não demora. Tem alguma coisa que parece que a gente está lendo, né? Rapaz, não demora muito. Acontece, igual ela falou. Não previu, ela só enxergou lá na frente. Isso que é muito louco. Por exemplo, quem tem Destino 11 também é muito poderoso. E aí, por exemplo, as pessoas que têm essa potencialidade como semente e regaram, deu um fruto gigante. Então, você pode ver, Paulo Musi, como nós falamos, né, Destino 22, ele tem uma potência gigante. Destino 11 tem um monte também, que tem a Paula Oliveira, Destino 11, o Gugu Liberato, o Barack Obama, a mulher dele, o Fernando Henrique Cardoso, a Jennifer Lopez e tantos outros aí. Mas então só os que são famosos conseguiram chegar lá? Não. Tem pessoas que não são tão famosas assim, mas por serem Destino 11 alcançaram níveis gigantes. Então, o pessoal que está assistindo também tem essa noção, né? O professor analisou dentro da possibilidade, né? Tem muita gente que está fazendo a diferença do mundo que não é famosa, né? E está cumprindo seu destino 11, seu destino 22, né? Exatamente. Porque senão as pessoas falam, pô, só os famosos? Não, é o que a gente consegue olhar, mas poderia talvez pegar um grupo de pessoas, de empresários, de empreendedores que se deram muito bem e olhar e falar, pô, aqui tem talvez alguns 11, alguns 22 dentro desse processo. E quando a gente fala 11, 22, não é número, não é o numeral ali. O número é algo abstrato, você não compra no mercado um número. O número é a força, é a energia, é a representação arquetípica, né? A representação daquele arquétipo. E o arquétipo ele entra como um padrão de comportamento, como é que fala? De algo que já está incutido no inconsciente coletivo que vai trazer para a gente uma reação automática. Então, o cara que tem esse instinto, essa coisa, ele vai produzir mais baseado naquele instinto. Só que é semente. É que eu vejo muitas pessoas, até nos estudos de criatividade que a gente faz, nos treinamentos, a gente começa a ver muita coisa que... Como ativar o arquétipo X, como ativar o arquétipo Y, como ativar o arquétipo? Vamos fazer uma pergunta. Você que é um cara que sabe dos arquétipos. Como ativar o arquétipo para a mulher que não é sensual ficar sensual?
Existe isso? Então, aí é onde a gente entra, se a gente for raso no estudo de arquétipo, você precisa ativar o arquétipo do amante. As pessoas vão falar para ela, você precisa vestir mais vermelho, você precisa fazer... começa a moldar uma estrutura nessa pessoa dentro de uma caixa que talvez não é natural para ela. Na hora que ela se vestir... E olha que você está falando do negócio raso. Raso? Agora vamos falar mais raso ainda. Vamos ativar o arquétipo da Cleópatra. Aí vamos, beleza. Você sabe que não é assim, que não existe dessa forma. A Cleópatra é uma figura marcante por causa da história dela. Sim. Ela tem um viés que inspira ou não, sei lá, essa questão de sensualidade. As pessoas associam, beleza. Mas isso por causa dela. Agora imagina o planeta aí daqui 300 anos, 400 anos. Quem que vai ser o arquétipo da sensualidade que hoje é no nosso tempo? Será que vai existir lá na frente o arquétipo da Paula Oliveira? O arquétipo da Anitta? Será que é ela que é o símbolo? Sim, exato. Para ver que não, para entender que não é por isso, não existe não existe o arquétipo da Cleópatra, entende? Sim. Não existe o arquétipo da... Sim, sim. E eu vejo, acho que o exemplo a gente trazer isso para animais também, né? As pessoas fazem essa correlação, o arquétipo da águia, o arquétipo do leão. Pô, vamos voltar 2 casas e vamos olhar por que o leão ele é respeitado. E aí a gente vai entender problemas. Eu não vou entrar nessa seara aqui, senão talvez a gente vai ser cancelado, né? Não existe. Mas aí a gente começa a desdobrar esse fato. Por exemplo, o que o leão significa? Você vai ter que entrar no que significa a relação dele na vida de uma pessoa. É a força? É a liderança? E aí a gente volta essas 2 casas e começa a olhar de novo para as energias que regem. E não tudo bem, é melhor olhar para o arquétipo do leão do que da Cleópatra, porque ela foi, né, foi uma pessoa. O leão ele tem essa energia que ele é leão. Não tem como ele não ser leão na vida dele, né? Ele nasceu para ser leão. O leão não vai ser nenhum outro bicho. Nós, seres humanos, conseguimos tentar ser outras coisas aí, né? Mas em potência, a gente é ser humano. E eu vejo que é uma grande seara, assim, as pessoas buscando o arquétipo dessa forma, porque causa uma desidentificação do que elas são. Exatamente. Da singularidade. Isso que é interessante, porque assim, você tem uma essência que é sua. Sim. E é uma essência sua que vem de uma ancestralidade tanto biológica quanto de alma. Exato. E é um ser divino, a gente chama, né? O ser humano ele é um ser divino, existe uma partícula de Deus dentro dele. Dependente de você conceber Deus como uma divindade, como Deus Pai, Jesus, Oxalá, Jeová, não importa. Existe uma centelha divina dentro de nós. Isso é um fato. E até os ateus reconhecem esse fato, que existe uma divindade, uma energia sobrenatural no planeta que faz a coisa ser bonita, ser bela, ser diferente. Você não querer cultuar aqui ou ali, não, tanto faz. Mas que existe essa questão maior aí, existe, tudo bem. E você tem uma essência que é sua. Sim. E essa essência sua tem que ser manifestada. Se você tem potência e essência e semente para atuar a nível de posicionamento, dentro de um trabalho, dentro da sua vida como um todo, manifestando ali, não sei nem se é essa palavra, né, manifestando, mas o arquétipo do líder, do governante, maravilha. Você tem isso com você, é seu, vai ser natural para você. Não adianta você, não, agora eu quero ser o arquétipo vou fazer o arquétipo do líder, então, do governante. Bota um terno, agora tô de arquétipo do governante. Se o terno for preto, é governante. Se for azul, deve ser o mago, deve ser o... Se tiver um... Entende? Sim. É mais profundo que isso, não tem a ver com isso. Porque a gente tem isso em essência. É aquela pessoa, nasceu num dia 6, e ela tem lá o primeiro ciclo de vida dela vibrando num número passivo, número 2, número 11, número 6. Ela vai ter 30 anos da vida dela, entre 25 e 30 anos, para desenvolver a vida. O desenvolvimento inicial é aquilo que te prepara para atuar e produzir. Então, até os 20, 30 anos de idade, você vai estar só aprendendo, desenvolvendo, para que quando chegar no segundo ciclo de vida, que é o ciclo de atuação, é onde você tem que dar fruto. É ali que você tem que produzir. Então, esse primeiro ciclo te prepara para o segundo. E aí, por exemplo, uma pessoa igual eu, que eu nasci no dia 6, já é passivo, por causa que é o dia 6. Né? Passividade, é amor, é mansidão, em essência, tudo isso. Né? Isso vibrando positivo, lado luz, lado sombra, é passividade, é não ter paciência, é não saber amar do jeito certo, é ser compulsivo, é ser ciumento, é ser inseguro, é péssimo. Para homem, isso é horrível. É horrível.
Um homem não pode ser inseguro, um homem não pode ser possessivo. Não dá. Uma mulher que está assistindo a gente não quer. Você não quer para você um homem, um Zé Ruela que é inseguro, que você vai olhar feio para ele vai chorar. Que ele não vai resolver os problemas, não vai ser um provedor. Ele tiver que tomar uma decisão, Exatamente, ele não vai tomar. ele não é provedor, ele não ganha dinheiro, ele não resolve os problemas da sua casa. Então, é péssimo. Então, nascer no dia 6 é ruim por causa disso? Não, porque é uma essência minha. Eu tenho que entender isso. Então, se eu ficar brigando com essa essência, querendo ser o arquétipo disso ou daquilo, eu não vou chegar a lugar nenhum. Esse que é o negócio. E aí, por exemplo, dia 6/2, primeiro ciclo de vida vibrando em 2. Demorou, para mim, 36 anos o primeiro ciclo de vida. Porque a gente faz um cálculo baseado no número de destino. Tem uma matemática aí que a gente associa que para cada pessoa, dependendo do número de destino dela, vai ter um período de duração, o primeiro ciclo de vida. O segundo ciclo é 27 anos. É certo, não tem variante, é só 27 mesmo. Segundo. Agora, o primeiro pode variar. Uma pessoa que tem destino 22, por exemplo, o primeiro ciclo de vida dela, como ele tem essa potência máxima aí, o primeiro ciclo de vida de uma pessoa que tem destino 22 dura 15 anos, 14, 15 anos. Então, ele, com 14 anos de vida, depois dos 14, 15 anos, ele já é um adulto, energeticamente falando. Ele já o que ele precisa, ele já está pronto dele. Isso para quem é destino 22. Agora, quem é destino 1, igual eu, demora 36. Cara, que louco. Agora, imagina um homem de 36 anos, já era para estar casado, com filho, com a vida financeira estabilizada, com a coisa toda pronta. Quem tem destino 1 não tem. Quem conseguiu ter tudo isso aí, tendo destino 1, levou sorte na vida, passou por coisas que impulsionaram ele a chegar a isso, mas, em tese, ele só está pronto para ser adulto, maduro, depois dos 36. Então, é difícil, é ruim, não é legal. E por isso que esse ponto de passividade pode mandar na vida dele desde sempre. Então, quem me conhece lá no passado não estranha a versão que eu sou hoje. Porque lá no passado eu era passivo, era fraco, era tudo isso aí de ruim. Professor, mas você acredita nessa visão assim de saltos quânticos mesmo? Assim, você acredita que depois que a numerologia entrou na sua vida, você viu esse ciclo assim, que um despertar? Um exemplo, você falou dos 36 anos. Ok, mas poderia ter passado e a vida ter continuado da mesma forma, né? Sim. Isso aí poderia... Porque a gente sabe que tomar uma outra rota, um outro caminho, é mais difícil. A gente quer economizar energia. Nosso cérebro é assim, é dessa forma. E você acredita que teve um salto quântico, assim, depois da... E você tem visto isso também na vida das pessoas que fazem a numerologia com você? Sim, porque assim, ó, é exatamente por esse motivo que existe esse tipo de ciência, de conhecimento, né? Chama numerologia de ciência, o povo fica bravo. Não é ciência, é pseudociência. Não, chame como você quiser, é uma ciência esotérica. Não é a ciência do Einstein, mas é um conhecimento que tem base para estudo nesse sentido há muito tempo. Não é comprovado dentro do paradigma da ciência de hoje, mas existe dentro do conceito esotérico essa associação. E existe esse salto quântico, com certeza. E as pessoas, elas são expostas a ele de diversas formas. Então, por exemplo, você não precisa fazer mapa numerológico para ter um salto quântico. Só que o universo vai se encarregar de dar um chacoalhão em você de alguma outra forma. E aí então, vão ter vários chamados, né? Como tem a pessoas, jornada do herói, por exemplo, né? tem pessoas que desperta, vira a chavinha quando, sei lá, perde um ente querido. Olha, o cara era largado na vida inteira, nunca deu nada, todo mundo não achava que não ia dar em nada. A mãe dele morreu, ele ficou, sabe, criou juízo, o povo fala isso, né? Sim. Deu um salto quântico, foi... Ou então o cara sofreu um acidente, sabe, quase morreu lá. E aí não morreu, voltou. O cara que usava droga, teve uma overdose, quase morreu, ele para na hora, sabe? Sim. Existe, o universo vai se encarregar de fazer acontecer a virada de chave. Só que é muito mais fácil quando você controla. Sim. Quando você tem controle. Por que eu gosto de numerologia? Por que eu acho que é importante? Eu sempre digo, quem não tem mapa está perdendo tempo. Por quê? Porque o mapa numerológico vai te dar o GPS, ele vai te dar o controle. Imagina você controlar a sua vida. Então, existe livre-arbítrio, né? O conceito do livre-arbítrio. Você pode escolher tudo que você quiser na vida. É assim? Não. Teoricamente, sim, mas você pode escolher. Se você fosse escolher realmente o que você poderia ter na vida, você estaria vivendo do jeito que você vive hoje? Você não ia querer ter mais dinheiro, você não ia querer estar viajando, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Então, a gente até escolhe, a gente tem o poder de decidir, mas para realizar é diferente. Vou trazer um exemplo aí, agora um testemunho. A minha esposa, Su, você sabe, fez o mapa com você aí há
há uns 3 anos e meio, acredito, né? E a partir de então ela indicou para várias amigas dela, tem várias amigas que são suas clientes também, né? E ela mudou grande parte, assim, das coisas. Acho que, assim, tudo que foi dito dentro do mapa numerológico dela, ela fez. Ela é uma pessoa bem assídua, assim, ela fez com energia e vontade. Nós nos conhecemos há 3 anos e pouquinho, então um pouquinho antes, acho que foi da gente se conhecer, ela fez o mapa numerológico dela. E mudou muito a vida dela. As energias, então ela mudou, ela tem um salão, né, de beleza até, o número do salão ela mudou, era 2473, ela colocou 2473N no salão, então ela mudou o nome, ela mudou várias coisas assim e realmente ela sentiu essa movimentação de energia no que ela estava fazendo, né, então ela é uma grande fã sua, você sabe disso, né, mas é um testemunho assim mesmo, uma pessoa do lado assim que realmente mudou de vida. Assim. Porque o que acontece? Essa questão numerológica vai trazer equilíbrio, porque tudo é energia. Pensa no planeta como tudo sendo energia. Nós somos energia, tudo. Carne e osso aqui, mas por trás existe vibração, existe energia. Como tudo é energia, o paradigma numerológico que representa energias aqui, ele serve para equilibrar. Então, se você consegue equilibrar a casa que você mora, a casa é o lugar que você descansa. Sim. É então, a casa também. A sua casa você tem que descansar. Sim. Se a sua casa for um lugar que você não tem paz lá dentro, você não vai ganhar dinheiro. A gente foi ver o apartamento, gente, até o número. Eu comecei a ver, porque a gente começa a fazer análise de preço, né? De várias coisas, de localização e tal. Aí eu falei, nossa, tem essa variável também do número. Então, as pessoas colocam, esse número é bom, esse número é ruim. Ó, primeira coisa, você vai escolher uma casa para morar, para alugar, para comprar, não se preocupa com o número no primeiro momento. O número é o menos importante, porque dá para mudar. Exato. O número se altera. Agora, se a sua casa, o apartamento que você vai morar, for num lugar que tem uma energia densa, aí não dá para mudar. Aí você vai ter que colocar curas específicas ali diferentes. Então, por exemplo, se a sua casa é do lado de um templo, de uma igreja, ou de um templo de outra religião de qualquer lá, ou do lado de um cemitério, ou do lado de um hospital, a energia ali é um pouco diferente, é densa. É ruim? Não, mas é uma energia diferente, densa. O hospital, ele é super importante. Só que dentro do hospital tem a maternidade, que tem uma energia linda, bonita. Todo mundo gosta da maternidade do hospital, que as criancinhas estão nascendo. Só que no mesmo hospital que tem maternidade, tem UTI. Que todo dia morre gente. Eu não vou citar o nome aí também para não complicar e nem o que se tornou, né? Mas tem um hospital aí que recentemente ele mudou. E aí eu tenho amigos que foram até esse local, depois que não se tornou mais hospital, né? E que energia diferente, várias pessoas, tipo, escutam vozes, escutam várias coisas. Ou seja... ressignificou o espaço não é mais um hospital, só que a energia de muito tempo, desde a ala psiquiátrica, da ala da maternidade e tal, existe. Então, não tem como negar, né? Isso é ruim, por exemplo, às vezes sua casa é linda, bonita, maravilhosa, é uma mansão, mas ela está bem do lado de um cemitério. Tem problema, tá, do lado do cemitério? O cemitério é um lugar bom, não é ruim. Não é um lugar... das trevas, não é um lugar que tem coisa do mal ali, do diabo, muito pelo contrário. Só que a energia de um cemitério é ruim, você não vai no cemitério para ficar feliz. Exato. Você vai lá porque você está triste, você vai homenagear alguém que faleceu, né? Por conta da saudade. Saudade, ou quando você vai lá, você vai porque alguém morreu e vai fazer o sepultamento, você nunca vai lá, eu tô de boas hoje, o que eu vou fazer? Vamos no cemitério. Não é um programa que você faz. Então a energia daquele lugar é diferente, então você tem que colocar curas para sua casa no local. Minha casa é do lado do cemitério, minha empresa é do lado do cemitério, é difícil uma empresa crescer do lado do cemitério, a não ser que ele tenha uma energia afim. Você tem que equilibrar. Muda o número, vai resolver? O número ali ele vai fazer parte né, dessa mudança, mas lá dentro você tem que colocar curas. Aí entra alguns conceitos do Feng Shui, que cura também, que faz. Por isso que é um apanhado geral. Fez também. Também? Em casa, no trabalho, então, enfim. Por isso que eu falo, é muito importante. Quando alguém vai fazer numerologia, eu já entrego de graça ali um curso, um treinamento de Feng Shui, que é o básico do básico para a pessoa conseguir harmonizar a casa dela, para ela fazer o contexto geral, porque senão ela muda o númerozinho da porta. Professor, minha casa era tal, coloquei a letrinha lá, melhorou, agora eu vou ganhar dinheiro. Não vai. Não é só isso. Sim. Entendeu? As pessoas, outro dia eu respondi um destaque, né? Ah, professor, minha casa lá, não sei o que tem lá, por que é ruim? A casa disso, a casa daquilo. Eu falei, então, ó, por que o inferno é ruim? Porque o diabo mora lá. Então a sua casa pode ser o céu.
Só que se o diabo morar lá, vai transformar aquilo numa coisa ruim. Então você tem que. A casa ela ressoa com a nossa energia. E a nossa numerologia representa a nossa energia. Seu mapa representa a sua energia. É um documento, é uma forma, uma ferramenta que me faz saber quem você é a nível energético. Então, eu sou numerólogo, eu consigo entender. Você fala o seu data de nascimento, seu nome, eu consigo entender quem é você a nível energético. Quais são as suas potencialidades. Eu entendo por que você já passou por coisas ruins ou por coisas boas. Consigo ver ali, é um GPS, eu consigo traduzir aquilo. É diferente. Agora, por exemplo, quando você pega esse estudo e entende que você tem como semente, como potencialidade, e aí você linka isso com o seu propósito, né, com sua vontade, por assim dizer. Tem muita gente que não sabe qual é o propósito de vida ainda. O mapa numerológico, a numerologia vai apontar para ela caminhos para ela descobrir. Só que, por exemplo, quando você já tem algo, você é um cara que gosta dessa questão da criatividade, você é empreendedor, você está na caminhada já faz tempo, você adquiriu experiência, você vai criando, vai tendo bala na agulha, por assim dizer. Sim. E aí, por exemplo, a numerologia te aponta uma tendência, o ano que vem para você vai ser um ano que vai ser regido pelo número tal, pela energia tal. E nesse ano é muito fácil ganhar dinheiro por esse viés aqui. Aí você investe naquilo e vai dar certo. Sim. Tem como dar errado, entendeu? Por exemplo, uma pessoa que está no ano 9. O ano 9 é tenso, ele é aquele que aparenta ser o mais difícil. Né? A nossa vida é regida por ciclos de 9 anos, de 9 em 9 anos, a nível numerológico. Beleza. Quando você entra no ano 9, é o tombar da terra. A terra sendo tombada para plantar de novo. Então, no ano 8, você colheu tudo que tinha que colher. No ano 9, é o finalzinho da colheita ainda e tomba a terra, né? Por essa representação. Só que é difícil, tombar a terra vai movimentar. Então, tudo que está errado na sua vida, que ainda vai te atrapalhar para plantar de novo, o universo se encarrega de tirar. E aí você está num relacionamento ruim. Aquele relacionamento não dá fruto. Você está sofrendo, está te fazendo ficar doente. Você engordou, você está depressivo, você não tem convívio mais. Não é legal. Dá para curar aquele relacionamento? Talvez dê. Se der para curar, você tem que curar. Você tem que fazer sua parte, vai lá, cura, conversa, vai fazer terapia, faz alguma coisa e cura. Porque se você entrar no ano 9, num relacionamento zoado, o universo tira. Tira. Entendi. Chega um bonitão, leva sua mulher embora. Chega uma bonitona, leva o marido embora. E aí, ai, largou de mim, agora estava tudo ruim e ainda levei um chifre. Mas não é, o universo está tirando certas coisas. O emprego que você não gostava. Odeia, segunda-feira é o pior dia da vida da pessoa. Ela não gosta do emprego, ela não gosta de CLT, ela não gosta de ganhar o que ela ganha, mas ela não fez nada em relação. Aquilo está deixando ela doente. Chegou no ano 9, nessa energia, fica desempregado. Caraca. Entendeu? Ele arranca, o universo tira. Fala, não, peraí, isso aqui está te atrapalhando. Não está te fazendo evoluir. Então ele tira. E aí é o seguinte, ficar sem emprego dá o quê? Dá desespero, a pessoa tem que correr atrás. É a vaquinha que jogou no brejo. Aí você tem que plantar, você tem que... Então não é ruim essas coisas que acontecem. Então chega para mim clientes que falam, professor, minha vida está toda zoada. Ó, meu marido foi embora, o fulano que me ajudava morreu, que era o pai, a mãe, sei lá, e agora minha vida está assim, assada. E a pessoa realmente conta lá, reza uma missa que a vida está muito ruim. Quando você abre o mapa dela, você vê que está tudo planejado. Aí eu falo, olha, fica em paz que vai melhorar. Aqui, ó, o que eu vejo aqui para frente é muita coisa boa. Mas não é porque está ruim, é porque eu entendi o processo. Sim. Só que assim, todo mundo tem que sofrer para acontecer isso? Não, esse que é o negócio. Você não precisa sofrer. O ano 9 vai ser ruim para todo mundo? Claro que não. Se você entende o processo, você sabe que o ano 9 ele vai... Você vai se preparar, né? Você se prepara. Do teu ano 8, você já se prepara. Você se prepara. Igual, por exemplo, tem pessoas que... professor, meu casamento tá... Eu fiz um mapa de uma moça outro dia, ela estava no ano 1. E ela estava entrando no ano 1, saindo de uma situação muito difícil que o ano 9 deu para ela. Né? Ela estava difícil lá a vida dela, entrou no ano 1, falou, você está no ano 1, vai melhorar. Fica esperto aos sinais, atenta, né? Ressignifica isso que passou, não guarda mágoa de quem te fez mal aí, e vai. Mas 3 meses depois a vida dela virou a chave. Falei, nossa, professor, que legal, arrumei outro emprego, tá bom, tá maravilhoso, beleza. Um ano foi assim. No outro ano eu lancei uma mentoria, um curso lá, um produto meu lá, chama Conexão Prosperidade. Ela fez, ganhou dinheiro, melhorou, deu certo. Quando ela entrou no ano 3, ela estava no auge. O ano 3 é um dos melhores. Estava no auge. Só que o ano 3 ele facilita muito para relacionamento. Muito mesmo. Muito. Relacionamento, no ano 3 você vai conhecer muita gente. Você vai se expor a muita gente. E o problema que ela teve no ano 9 foi com relacionamento. E ela perdeu o alecrim dourado. Entendi. E ela sofreu lá e beleza.
Quando entrou no ano 1, 3, 4 meses depois de ter feito o mapa, não por causa do mapa, mas ela entendeu alguns ciclos, ela arrumou outro relacionamento, ficou bom, a vida ficou maravilhosa, começou a prosperar no ano 2. No ano 3, ela facilitou, é o auge, como eu disse para você. Só que para relacionamento é muito bom, porque você conhece muita gente. E aí o relacionamento dela já estava fazendo 3 anos, já estava meio morno, não cuidaram muito bem. Aí no ano 3, ela conheceu outras pessoas e ela andou fora fez um serviço sem nota, para assim dizer. Mas é o que você falou, não cuidou. Aconteceu, ela não cuidou. O ano 3 poderia ser lindo dentro do relacionamento então, aí dela, ela né? veio fazer uma consulta de tarô depois. Professor, eu quero uma consulta de tarô. Por quê? Porque eu conheci uma pessoa, estou apaixonada. Como que você conheceu uma pessoa? Conheci, estou apaixonada, é do meu trabalho. Ele é casado e eu sou casada. Eu falei, nossa, eu não faço consulta de tarô, não é a minha atividade principal. Porque se for, eu só vou ficar atendendo isso. É o relacionamento, é o dinheiro, dinheiro. O tempo todo, né? Não é, eu trabalho com expansão de consciência. Eu quero que as pessoas melhorem, eu né? quero que você faça um mapa comigo e vai precisar de mim depois só para ser amigo. Pra chamar aqui e conversar, porque você prosperou, porque você deu certo. Eu vou te dar consultoria o resto da vida, se for necessário, mas eu quero que você tenha independência. Sim. Não que todo ano ou todo mês você volte fazer uma consulta tarô porque você está mal. Então, banaliza o negócio do tarô. Então, eu sou tarólogo, mas vai usar isso? Para mim, para mim, para Carol, a gente não faz consulta tarô todo dia. Carol pede, amor, tira o tarô para mim. Eu falo, não, para que você quer? Não, porque eu quero saber. Não, para. O tarô mostra coisas, ele mostra coisas ali que para mim, por exemplo, tem coisa que eu não quero saber, que eu tô causando. Exato. Então eu deixo acontecer. O que aconteceu com essa moça? No ano 3, ela entrou numa espiral de coisa ruim, que quando ela, no ano 4, 5 ali, hoje ela deve estar lá no 4, 5, sei lá, tá zoado. E tem mapa numerológico, e era uma tem coisa numerologia. Boa. E aí, não funcionou para ela a numerologia? Entende? Entendo. Total. Ela não entendeu o ciclo, esse que é o negócio. E agiu com infantilidade, aquela coisa toda, e tá aí. O casamento não deu certo, o marido descobriu, foi embora, ficou solteira, e para uma mulher que já tem lá na casa seus 33, 34, e não é velha, aquela coisa toda, mas já tem um currículo de infidelidade, começa a ficar mais complicado. Começa a ficar complicado, e aí o relacionamento não dá certo, não anda, e aí entra numa espiral de vitimismo. Não é a palavra aqui que eu gostaria de usar, mas ela é vítima. Né? É uma questão. Professor, e dentro dessas vertentes, eu sei que existem algumas numerologias, não sei quantas, talvez você vai saber me dizer isso, mas qual é, dentre as principais, tem a pitagórica, tem a cabalística? Eu havia falado no começo, né? Desde 8.000 anos surgiu aquela tal que hoje está em posse do povo judeu, né, dentro do conhecimento, que é a chamada numerologia cabalística. Mas por que se chama numerologia cabalística? Porque esse conhecimento, depois que passou para o povo judeu lá, o professor Carlos Rosa diz que lá, alguns séculos atrás, lá, se não me engano, foi o Newton, Isaac Newton. Ele começou a pesquisar sobre números e entender uma associação numerológica, umas coincidências numerológicas. Olha que legal. Do número 9, por exemplo. O número 9, tudo que você soma com ele, volta a ser o próprio número. Então, por exemplo, 1 mais 9 é 10. Soma de novo 1 mais 0, volta a ser 1. 2 mais 9, 11. 1 mais 1 do 11, volta a ser 2. Sim. E qualquer número, para o infinito, para mais ou para menos, vai ser o mesmo. E tem outras coincidências, né? Coincidência não é a palavra, mas outras questões numerológicas de associação que alguns sabidos aí da ciência começaram a cutucar. E aí um grupo de judeu muito esperto, o professor Carlos Rosa fala nessas palavras, um grupo de judeu esperto lançou no mundo um conceito numerológico. Ele falou, bom, eles estão descobrindo qual que é o nosso segredo aí. E eles queriam levar isso em segredo mesmo, né? E eles soltaram no mundo. Falaram, olha, o que a gente faz é numerologia. É isso. Só que eles não entregaram esse ponto de uma tabela numerológica. Hoje a gente chama de tabela, mas na época não era uma tabela, era uma associação numerológica com a Cabala, que hoje se transformou nessa tabela numerológica que a gente usa de conversão de letras em números ali. Que dentro dos conceitos de numerologia que existe, é o que eu acredito que seja o mais preciso, que ele considera tanto a questão de número, de associação, com os alfabetos que existem hoje, que já existiram, para se chegar nessa associação numerológica com letras. Porque até algum tempo atrás não existia letras, não era associado a letras. Era associado só a números, a datas, a ciclos, essa coisa toda.
E aí o mundo ficou louco, ficou fanático, né? Pitágoras era aquele cara que tinha o conhecimento matemático e ele também era iniciado. Ele era, se não me engano, ele era Rosa Cruz, Ordem Martinista, alguma coisa assim. E, né, dentro do conceito esotérico, ele também começou a associar questões numéricas. Mas Pitágoras, ao que se tem registro, assim, né? O professor Carlos Rosa falava que ele não criou numerologia, ele não é um criador de numerologia, né? Ele é um estudioso de números, de matemática, essa coisa toda. E essa numerologia que rodou no mundo pelo senso comum fora do conceito judaico ali, hoje é chamada de numerologia pitagórica, porque associaram a Pitágoras, porque ele é o cara lá. Ela tem assertividade? Tem. É interessante? É. Só que, dentro do conceito das vertentes de numerologia, eu considero a numerologia cabalística como a mais precisa, justamente por isso que eu acabei de dizer aqui. Então, eu gosto de numerologia cabalística, porque ela tem uma precisão maior, porque ela considera essa tabela de números e letras aí, considerando símbolos, arquétipos, pontos gráficos, que também associam o valor numérico, enquanto que outros sistemas de numerologia voltam muito para uma questão ou espiritual, esotérica com um X, né? E mistifica muito. Então entra para um negócio muito místico, muito legal, muito, como é que fala? As pessoas ficam impressionadas, né? Entendi. Se impressiona demais. Então, a numerologia pitagórica é a que ficou famosa depois, né? Porque ficou solta pelo mundo. E, enquanto isso, tiraram a atenção da numerologia cabalística. E ela continuou. Aí foi o professor Carlos Rosa que foi estudar a numerologia em essência lá em Israel, com um grupo de judeus lá. Ele estudou lá, depois trouxe para o Brasil e começou a fazer cursos aqui. Cursos fechados, com turmas pequenas, até que ele foi abrindo um pouco o leque. Com o advento da internet, os cursos online, isso expandiu no mundo. Mas até 2002, 2003, 2004, 2005, mais ou menos, não existia numerologia aberta do jeito que é hoje. Hoje, você digitar numerologia, coloca no chat GPT lá, ele te ensina tudo. Professor, e eu vejo que você publica bastante sobre isso. Eu gostaria que o pessoal também entendesse um pouco. O que são portais e quais são as energias que estão aí escondidas dentro de cada portal? Portais são, como o nome diz, uma abertura de energia, por assim dizer. Tudo no planeta é energia. Só que quando nós temos uma conjunção ali que une duas energias, por assim dizer, o portal, por exemplo, 88, dia 8/8. Esse ano foi o portal maior do ano foi o 7, porque nós estamos em um ano universal número 7. Soma 2023, vai dar 2 mais 2, vai dar o número 7. Esse é um ano 7, regido pelo 7. Beleza. A energia do 7 está mandando nesse ano a nível universal. Só que a nível universal é igual o Sol, pega em todo mundo. E a nível pessoal, eu tenho a minha numerologia, você tem a sua. Se a sua é 7, por exemplo, no ano 7. Aí, isso não é um portal, só é uma coincidência energética, apesar de não existir coincidência, que você vai ter a mesma regência que está para fora, também está para dentro. É normal. Agora, existe essa regência do ano, beleza? Hermetismo de novo, né? Aí, por exemplo, no mês 7, nós temos ali, né, o mês de julho, mais o dia 7, então 7 do 7 do 7. Temos essa repetição de mesma energia. Então, a energia do ano que está forte, ela fortalece um pouco mais por causa do mês, fortalece um pouco mais por causa do dia. Aí isso se torna uma abertura numerológica, por assim dizer. Só que o 7 tem uma energia específica. A energia do 7 é uma energia de transformação, de aprendizado. O 7 ele é representado pelo arquétipo do herói. Então, o número 7 ele tem aquela questão do arquétipo do herói, que entra na jornada. Então, ele vai passar por todas aquelas fases da jornada e tudo mais. Buscando transformação. Buscando transformação. O 7 é o nome da evolução. Aí existe o ponto místico por trás, né? Que Deus criou o mundo em 6 dias. Né? E o ser humano lá, ele criou no 6º dia. No 7 ele fez o quê? Descansou. Então o 7 tem essa... Foi abençoado por Deus porque foi o dia do descanso. Então existe muita uma questão mística também. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Perguntar para Jesus, 7 vezes ou 7 vezes 7? Por que colocaram 7? Né? Aí tem 7 dias da semana, 7... Sabe, 7 cores do arco-íris, sei lá. Sim, sim. Tem toda essa questão. Então, ele foi agregando valor. Isso eu estou falando só do número 7. Então, quando acontece uma conjunção de estar tudo junto, essa energia, ela multiplica.
Então, por exemplo, essa questão do número 7 que tem a ver com transformação, eu posso usar a meu favor aquela energia justamente para trabalhar a transformação. Então, eu uso, absorvo isso como um portal. Mas e se eu não ficar nem sabendo? E se eu deixar passar batido, vai ter alguma coisa? Eu vou ser abençoado ou vou ser prejudicado? Não. Porque é aquele estágio de consciência. De consciência que eu tô. Num... E, por exemplo, a gente está em setembro de 2023. Esse mês a gente tem algum portal importante? Tem o portal 9, 99. E o 9 é muito importante. Porque o 9 ele tem essa conjunção que eu falei para você, essa configuração de ser o número que finaliza, né? Ele finaliza os ciclos, tem uma energia de fechamento e de banimento. Por outro lado, ele é a representação do arquétipo do sábio, que tem aquele que adquiriu sabedoria, conhecimento, representado pelo arcano do eremita. Então, o eremita é a figura de um velho que mora no alto da montanha porque já não quer mais nada com a vida? Não. É a figura de um sábio que já alcançou tudo que a vida poderia dar a nível de futilidade, prazer, relacionamento e tudo mais, financeiro, e agora ele se concentra nele. Ele vive uma vida simples e tranquila, gozando ali da consciência, daquela coisa. O eremita ele representa isso. E o 9 tem essa configuração. Beleza. O que o 9 trabalha a nível de atuação? Ele trabalha banimento, finalização, e ele trabalha amor e expansão. O 9 eu chamo ele de o arquétipo do eu universal, do eu Cristo. Do eu Cristo. Então pega a figura de Cristo, não de Jesus Cristo. Essa energia crística. Né? Pega uma energia crística, aquela que se doa, aquela que faz, que quer servir. O 9 tem essa energia de servir. Por isso que uma pessoa nascida num dia 9 vai ser uma pessoa muito boa, boazinha, vai ter capacidades ali para trabalhar como curador, como médico, como professor, porque ele se doa, ele nasceu para isso, ele tem essa energia do 9 regendo a vida dele. Então, esse portal do dia 9 do 9, que vai se fechar dia 27 do 9, ele vai trabalhar essa energia de expansão a nível de cuidar, de amor e também de banimento, de fechar ciclos, de deixar para trás tudo aquilo que já não faz mais sentido. Dá para eu aproveitar essa energia de alguma forma? Dá. Eu sou numerólogo, eu aproveito todos os portais. E todos o melhor eu abençoo a minha vida o quanto eu consigo com essa questão de portais e números, energias e regências. Minha esposa é astróloga, então toda vez que tem uma conjunção diferente, vai ter um eclipse, teve uma lua cheia, não sei do que, das quantas, que tem uma energia que influencia a gente, beleza, eu associo isso e aquilo e vou lá e tomo uma atitude. Que é a minha atitude que vai determinar. E os resultados são tremendos. Para ganhar dinheiro, isso é maravilhoso. Então as pessoas falam, professor, por que você tem um monte de cliente? Por que sua agenda é lotada? Por que seus vídeos vão longe? É porque você fala bem, porque você fala alguma coisa? Não. Isso é um determinante pequeno. Tem um fator numerológico por trás. Eu não vou deixar de perguntar isso, então. Professor, dentro do digital, acho que tem várias estratégias hoje em dia, tem muita coisa que quem é especialista hoje em dia, todo mundo quer aprender mais sobre posicionamento do digital, como ganhar dinheiro no digital, né? Como ter mais prosperidade, como poder trabalhar de qualquer lugar e tudo mais. Eu vejo que o professor já consegue aproveitar um pouco do que o digital traz hoje, ou 100% já, né? Porque tua vida hoje já é voltada para o digital. Você aproveita de todos esses... Aproveita não. Aproveita. Acho que a palavra é essa, né? Você utiliza de todos esses portais para fazer os seus produtos, os seus serviços no digital, se posicionar na hora certa também? Sim. Porque assim... É orquestrado, né? Acho que a palavra é essa, né? É orquestrado. É orquestrado porque existe a intenção do que eu estou fazendo. Por exemplo, eu vou lançar um produto para relacionamento. Então, numerologia, eu vou ajudar as pessoas nesse mês a lidar com relacionamento. Tem muito cliente que está sofrendo com relacionamento. O que eu posso fazer para agregar? O primeiro fator que vai me garantir um sucesso é a minha intenção que seja realmente justa e nobre para agregar. Sem cunho financeiro. Nem sei se eu vou cobrar, nem sei quanto eu vou cobrar, nem sei o que eu vou entregar e como eu vou entregar, mas eu quero fazer algo para isso. Beleza. Essa intenção maior aí já demonstra bondade? Não. Ela demonstra uma energia positiva em relação àquilo. É o que eu falo para empresa. Então o cara vem fazer uma numerologia empresarial, vi que lá a empresa não sei das quantas tem numerologia, quero fazer na minha. Então eu pergunto o nome da empresa, a data, um monte de perguntas técnicas ali, depois eu pergunto perguntas de valor. Quais são os valores da empresa?
Qual o propósito maior dessa empresa? Qual o seu propósito como empresário em relação à sua empresa? O que você quer alcançar para o público? Isso, aquilo e tal. E a empresa que não tem valores assim, ela não prospera. Não adianta. Pode ter a melhor numerologia, Não né? prospera, não prospera. Ah, mas o McDonald's está prosperando e vende hambúrguer que faz mal para a saúde. Então, você vai questionar resultado? É aquele negócio, eu odeio o jogo, não o jogador. Exato. Entende? Exato. Sim. Hate the game, não the player. É isso, é isso. Eu vejo que as pessoas estão buscando algumas soluções para remediar uma coisa que às vezes não é pura, não é Exatamente. a essência. Porque né? assim, no muda a marketing essência. digital existe muita promessa, né? Então, ó, eu vou te... Porque se você apresenta, igual você falou, ó, imagina você conseguindo trabalhar de onde você quiser, sem precisar de chefe para encher seu saco, sem precisar acordar cedo na segunda-feira para trabalhar, um belo pitch, sem né? precisar pagar aluguel, ter escritório, ter qualquer coisa, você só precisa de um celular. Você vai ter o seu celular e ali eu vou te ensinar tudo que você precisa aprender para você fazer vendas e trabalhar e ajudar as pessoas recebendo comissões ali 500 mil, 2 mil reais por dia. Seria bom para você? Pronto, é uma pergunta universal. Uma pergunta retórica que você sabe a resposta e a pessoa também sabe. E você está buscando 3 sims, né? Exatamente. E aí o que acontece? A resposta dessa pergunta vai ser sim, você sabe disso. Mas assim, existe esse produto? Existe. Mas qual o valor desse produto por trás? Entende? Uhum. Se uma empresa não tem valor e quer vender só isso sem valor, te ensinar a mexer com marketing digital. Aí você pega um produto de emagrecimento, ou você pega um produto de relacionamento, ou você pega qualquer outro produto lá só para você fazer dinheiro. Se o objetivo é só esse, é difícil fazer dinheiro. Você até faz porque a ferramenta ali hoje é fácil. Você aprendeu tráfego, você aprendeu estratégia, você aprendeu alguma coisa, você vai ganhar um dinheiro ali. Talvez você não faça lançamentos milionários. E ainda que fizer, é um dinheiro que entra por aqui e vai embora rápido também. Porque Sim. ele não está... Eu não gosto de usar essa palavra, mas não é um dinheiro abençoado. Por que eu não gosto de usar essa palavra? Porque não é um dinheiro amaldiçoado também. Assim, talvez a tua resposta em relação a isso, já pelo nível de consciência, já seja diferente. Mas é a mesma coisa se eu perguntar para qualquer pessoa nas redes sociais, falar, cara, você gostaria de ser mais criativo? Então. A pessoa responde na hora, sim. Só que se eu fizer todo um diagnóstico, um acesso com ela e falar, tá bom, mas você compraria um curso de criatividade? A pessoa fala, não. Então. Por quê? A criatividade para ela vai ser um meio. Uhum. Mesmo eu levando esse nível de consciência, que, cara, se você estiver trabalhando na sua essência, se você estiver trabalhando em sua potência, se você encontrar esse motivo pelo qual fazer, aí habita a criatividade, porque as coisas vão fluir mais fácil você encontrando Então, isso. aí é onde a gente encontra propósito nisso. Aí se você muda a pergunta, tira a pergunta retórica. Você gostaria de ser mais criativo? Eu gostaria. Tá, mas tira a pergunta retórica e coloca naquela questão assim, ó. Eu devolvo a pergunta. O que seria... Por que minha vida seria melhor se eu fosse uma pessoa mais criativa? Exato. E aí você pode responder, não, sua vida seria melhor por quê? Aí você responde. E aí a gente começa. Fala assim, pô, imagina eu poderia usar o mesmo pitch que você fez agora. Imagina a sua vida, você podendo trabalhar de qualquer lugar, você acordando todos os dias mais motivado para fazer porque você está trabalhando em essência, você conectado com aquilo que realmente você gosta de fazer e com isso te dá resultados aí para você explorar e ser o melhor naquilo que você veio fazer. A pessoa fala, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero pro meu dia a dia, é isso que eu quero como essência e tudo mais. Mas às vezes eu vejo que muitos profissionais do digital e tudo mais, eles vendem o quê? Só o dinheiro pelo dinheiro. Aí falta essa essência de falar, pô, mas qual que é a entrega por trás? Não é só faturar mais, trabalhar de qualquer lugar, mas trabalhar com a tua verdade, né? Porque para mim, assim, ó, eu entrei no digital porque eu fui obrigado a entrar, né? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero trabalhar de qualquer lugar, eu quero essa vida boa sem ter chefe, sem ter... Lógico que eu quero. Só que eu entrei nessa questão não por esse objetivo. Eu entrei porque quando eu estudei numerologia e comecei a trabalhar, eu vi que esse era o meio de eu atender pessoas. Era o meio. Falei, eu vou chegar nas pessoas assim, eu preciso de clientes para atender numerologia, porque eu quero ajudar o maior número de pessoas, não porque eu sou bonzinho. Sim. É porque eu entendi dentro da essência numerológica que eu só vou ter sucesso financeiro quando eu agregar valor. Esse é o segredo. Você quer ter prosperidade. Ó, isso é muito sério. Você quer ter prosperidade, primeiro ponto, faça as pazes com a riqueza. Você tem que fazer as pazes com a riqueza. Ah, eu gosto de riqueza. Não, você é brigado com a riqueza. Porque se eu passar de carrão do seu lado, importado, você vai olhar para mim e vai falar, para que isso? Para que pagar 2 milhões num carro? Você pode pagar 70 mil no... Tem gente que é assim, você sabe.
Entende? Então, por exemplo, quando a riqueza do outro, quando a prosperidade do outro te incomoda, enquanto você achar que é loucura o cara pagar não sei quantos milhões para morar numa casa, para fazer isso ou para fazer aquilo, você está de brigado com a riqueza. Você não tá... E o mesmo se aplica ao autoconhecimento, Exatamente. né? A comprar qualquer produto. Eu vejo muito isso. Eu vi uma pergunta esses dias, perguntaram para um mentor, falou assim, cara, quanto que... Se eu tivesse 30 mil reais aqui, eu tenho 30 mil reais aqui agora... E eu tô pensando em comprar um carro, eu compro um carro. Ele falou, cara, não, você pega esse dinheiro, você investe em você. Exatamente. Se melhora você, tua aparência, a forma com que você se veste, investe em cursos que vão fazer... Ele falou, dá para fazer bastante coisa com 30 mil, se você souber aproveitar, que quando você terminar esse período, quando você não tiver, você vai ser outra pessoa. A garantia que eu te dou é se você vai ser outra pessoa. Porém, se você pegar esses 30, 40, 50, o valor que for, e você só tem essa mentalidade de ter um carro, no final do processo você vai só ter um carro. Esse que é o negócio. Porque assim, existem formas, né, teorias e estratégias para você administrar recursos, 30 mil. Dá para você transformar ele em muito dinheiro. Sim. Se você for falar só do número. 30 mil dá para você investir aqui, corre ali, vai render tanto, ou então você compra isso, escala aqui, investe ali, maravilha. Só que se não tiver propósito por trás... Isso vai movimentar uma questão vazia, e dinheiro é energia. Esse que é o negócio. As pessoas pensam que dinheiro, quando eu falo dinheiro é energia, as pessoas querem, sei lá, pensar que eu estou falando de forma mística, não. Então vamos rezar, orar, vamos deixar o dinheiro. Sabe, existe um monte de técnica bobinha que a gente até utiliza, porque são gatilhos, funciona como ponto de contato. A pessoa que é brigado com a riqueza, ela tem aversão a dinheiro. Ela não tem dinheiro na carteira dela. Quando a mulher foi lavar roupa, achou os 50 dentro do bolso, e ela tá brigada com a riqueza, ela fica feliz porque achou 50, mas ela já se prepara para gastar. Sim. Nossa, encontrei 50, com o que eu vou gastar? Acho que eu vou pedir um iFood, acho que eu vou pedir isso. Ela já quer fazer o dinheiro ir para longe dela. Quando você fez as pazes com a riqueza, quando você está de bem do dinheiro, você quer fazer ele multiplicar. E você quer ver ele em todo lugar, exatamente, né? São regras básicas. Né? Por exemplo, na minha casa, meus filhos brincam com dinheiro. Ah, você tem tanto dinheiro assim que deixa eles brincar? Não. Mas tem o Augusto, toda vez que a gente vai para algum lugar viajar, alguma coisa, passa num pedágio, tem que trocar dinheiro em espécie ali, os dinheiros que vai sobrando ali, moedas, vai ficar na mão dele, dinheiro menor, 2, 5 reais, 10 reais. Em casa, no meio dos brinquedos dele, às vezes tem uma nota de 2 aqui, às vezes tem uma nota de 2 rasgada. Tá rasgando dinheiro? Não. Eu estou ensinando meu filho que dinheiro é comum. Dinheiro é comum, na minha casa é comum. Não é difícil de conquistar. Do mesmo jeito que ele vai na fruteira e pega uma banana para comer, ele vai ver na geladeira colado ali no imã, não tem boleto colado, tem dinheiro colado. Por quê? O dinheiro que está colado lá não salva a minha vida. A nota de 100 que está colado lá não resolve a minha vida nem a sua. Sim. Não é riqueza isso. Não mostra quantidade. Mostra que é comum. Mostra que é normal. Então o dinheiro na minha casa é comum. Na minha conta tem dinheiro, tem que ter. Na minha carteira tem que ter. Não tem milhões, mas tem. Sempre tem. Eu sempre mostro para o universo que eu tenho. São dicas assim que você mostra, você mostra para o universo, você mostra para você mesmo que você não tem esse problema. Eu tenho que mostrar para o universo que eu tenho dinheiro, porque existe uma máxima cabalista. A quem tem será dado. A quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso se aplica a tudo, principalmente a dinheiro. Você tem dinheiro, Vitor? Isso é muito legal. Você fala, puxa, não tenho. Como não tem, Vitor? Tenho certeza que se tirar a carteira agora vai ter dinheiro aí. Talvez não tenha dinheiro para comprar alguma coisa que eu queira. Ô, Vitor, compra meu carro. Mas tem dinheiro. Ó, meu carro custa tanto. Você quer comprar? Não tenho dinheiro. Você disse que não tem, esse professor mandou para o universo uma determinação. Você nunca pode sair da sua boca essa palavra, eu não tenho dinheiro. Falou, ó, quer comprar meu carro? Não dá, agora ainda não dá. Para mim, hoje não é o momento. Mas você tem dinheiro? Tenho. Eu tenho aqui. Uma moedinha que você tiver no bolso. Quando a pessoa entender que ter uma moeda de R$1 no bolso é a mesma coisa de ter 5 milhões no banco, pronto, ela fez as pazes. A regra muda. Se você entender que é a mesma coisa, tanto faz você ter 5 milhões lá quanto uma moeda aqui. A diferença é que 5 milhões compra muito mais coisa do que a moedinha de R$1. Muito legal. Esse que é o negócio. Se você entendeu que isso é dinheiro e você fez as pazes com ele, o dinheiro vai se aproximar de você. E aí a sua potência, né, a potência pessoal que a gente reconhece e identifica dentro do estudo numerológico, vai te apontar o caminho. Tem gente que consegue sem numerologia.
Por isso que eu falo, não é um fator determinante, não é obrigatório, não é alguma coisa igual religião, que é salvação. Se você não encontrar a salvação, você vai morrer e vai para o inferno. Não, numerologia não é assim. Mas eu considero como um fator de inteligência. Olha pro teu cenário agora. Não, é muito inteligente você usar a numerologia a seu favor. Não tem por que você não usar. Para que você vai ficar correndo igual você ter que ir para um lugar que você não sabe o caminho e ter que ficar, sei lá, intuindo o caminho porque você acha que é por aqui. Não, mano, liga o GPS. Ou fica andando em ciclos, liga o GPS, olha aqui, você vai chegar lá, ó, vai te dar o caminho certinho, pronto, chegou lá. Você chegou no seu destino. Isso é muito... Professor, a gente tá chegando ao fim, mas dava para ficar 2, 3 horas aqui conversando, porque foi bem legal. Mas acho que a mensagem que eu gostaria que o professor deixasse é, beleza, eu não sei por onde começar, eu não fiz nada disso, mas para quem chegou até aqui, assistiu a gente até nesse programa, até nesse episódio, e quer entender mais sobre numerologia, e se você pudesse dar uma dica para ela, qual conselho você daria? Depois você pode deixar o link das suas redes sociais aí, do teu canal e tudo mais, para quem quiser se aprofundar nisso, mas se fosse para dar uma dica assim, como você pode melhorar de vida se você fizer isso daqui que eu tô te falando? Existem 3 pontos que representam a potência do ser humano, como essência e como semente. 3 pontos numerológicos. Você não precisa ter mapa numerológico para saber disso. É o seu nome, primeiro nome. Primeiro nome é o ponto mais importante. Ele é um nome de poder que vai ser a sua identidade, seu DNA divino. É o seu nome. Seu nome, é por onde você é reconhecido, seu primeiro nome. Isso é muito forte. E ele tem uma representação numérica. Eu tenho que fazer conta, tenho que fazer soma. Existem aplicativos aí que faz lá no meu Instagram, tem lá. Clica no meu Instagram depois lá, no link da bio lá, tem um aplicativozinho lá que você consulta lá de graça. Não precisa pagar. Só para você saber esse númerozinho. Beleza, o primeiro nome. O dia que você nasceu também é um determinante. O dia mesmo, o dia de nascimento. E o número de destino. O número de destino é a soma completa da data de nascimento. Esses 3 fatores representam todo o potencial do ser humano a nível de atuação. Tudo que você precisa para atuar e ter resultado em qualquer área está nessa configuração que eu falei para você. Isso é muito legal. Aí. Então, você quer ganhar dinheiro? Seu nome vai dizer como, seu dia de nascimento vai dizer como e o seu número de destino vai dizer como. A combinação dos 3 vai te apontar um caminho. E se você for por ali, você vai ter sucesso. É financeiro? Você pode enriquecer. É relacionamento que você quer? Você vai ser o maior amor de alguém e vai amar muito também. Vai dar tudo certo. É saúde, qualquer coisa. Esse é o ponto mais importante. No mapa numerológico dá para fazer só os 3? Não. Por quê? Porque a gente faz o mapa inteiro, completo, e aí a gente traça um ponto de, de intervenção para você equilibrar coisas que não estão legais, porque daí o caminho traçado, você coloca ele com o GPS, é diferente. O caminho está aqui, mas o GPS ligado é diferente. Não é a quantidade, a qualidade, mas para quem está assistindo, eu fiz meu mapa com o professor, minha esposa fez, enfim, o nome do podcast mesmo, o professor fez todo o estudo para o nome, então eu demorei um pouco para lançar até o podcast, porque eu falei, cara, eu preciso entender qual vai ser o nome, então eu sinto diferença, sinto energia diferente, mas acima de tudo, você sente um caminho, você entende, você fala, eu tô nesse caminho aqui, eu consigo potencializar isso, eu consigo colocar mais energia nisso. Então, as coisas realmente mudam. Então, para quem tiver interesse em conhecer mais sobre, como que a gente te encontra? Encontra no YouTube. Digita lá, professor Wagner Santos, vai aparecer eu lá. E aí Wagner tem os Santos links. Numerologia. No Instagram lá é professor.wagnersantos também, tem os links. Só complementando o que eu ia dizer sobre o nome e a data de nascimento ali. Professor, não tenho como fazer esse cálculo, não quero fazer matemática. Ótimo, vai só pelo dia de nascimento. Só o dia. Então, por exemplo, vou falar rapidamente. O número 1 representa a ação, a atitude. O número 2 representa a harmonia, equilíbrio. O número 3, criatividade, geração, comunicação. O número 4, trabalho, firmeza, disciplina. O número 5, adaptação, mudança, liberdade. O número 6, amor e desfrute. O número 7, evolução, conhecimento. O número 8, colheita, êxito material e justiça. É a lei do plantar e colher. E o número 9 é expansão do servir. Beleza. Tá, o que eu faço com esses números? Você vai associar esses números ao seu dia de nascimento. Então, se você nasceu no dia 1, é aquilo que eu falei. Você nasceu no dia 2, é o 2. 3, 4, 5, 6, e chegou no 9. E no 10, como que você faz? Você soma de novo. Você vai reduzir a soma. Quem nasceu dia 10, igual o Vitor, 10 é 1 mais 0, vai voltar a ser 1.
Quem nasceu dia 19 também volta a ser 1. Quem nasceu dia 28 também volta a ser 1. Porque 2 mais 8, 10, volta a ser 1. Quem nasceu 2, ou 11, ou 20, ou 29, é 2. Quem nasceu 3, 12, 21, ou 30, é 3. E assim por diante. Eu nasci dia 6, mas o dia 15 também se aplica, porque é 6. Dia 24 também se aplica. Então, se você entender que essa potência que eu falei rapidamente aqui, no 2 é harmonia, se você entender que o que você quer é dinheiro, seja o que for, por esse viés da harmonia, da associação, essa vai ser a âncora, a coisa que vai nortear você para conseguir. Então, o Vitor, por exemplo... bússola, né? É a bússola. O Vitor, por exemplo, nasceu no dia 1, que nós falamos. No dia 10, que você reduz a 1. O ponto dele é ação e liderança. Tudo que você fizer na sua vida com ação e liderança, você vai ter resultado. Porque você tem essa energia, você ressoa com isso. Entendeu? Todo mundo que agir não vai ter resultado? Todo mundo vai. Só que o Vitor, que tem a energia da ação e da liderança, vai ter mais sucesso. É mais fluido também. É mais fluido, esse que é o negócio. E aí, se você entender os outros números, né? Números aqui, diga-se energia, você vai conseguir também entender qual é o propósito maior. Entender o propósito maior não tem como dar errado, Vitor. Tem como. Bom, São mais de 11 mil. Agora chegando a 11.500, né, meu? 11.500 atendimentos em 6 anos aí de mapa numerológico e resultados extraordinários. Não, é muito rico. Se a gente pegar só esses 3 últimos minutos aqui do que você passou pra gente, lição de casa aí pra galera que tá assistindo, fizer isso, acho que já vai conseguir ter resultados, né? Já. E aí, por exemplo, outra dica importante, não se prenda a numerologia como matemática. Ah, eu sou meio número da casa, eu sou número disso, número daquilo. Tudo isso tem que entrar em essência. Por isso que quem tem mapa numerológico sabe harmonizar a casa com os números que ressoam para ela. Entendeu? E também considera tudo que está dentro da casa. Não adianta só colocar o númerozinho, você tem que ajeitar o lado de dentro também. Entende como você se sente, né, dentro disso. Aí tem é onde tudo entra isso. o Feng Shui e tudo mais. Então, entra tudo isso aí. Por isso Professor, que é importante. Obrigado, valeu demais aí a presença, obrigado por todo esse deslocamento aí, de poder participar aqui em Rio Preto, você não é daqui, então teve toda a questão da viagem, que bom que deu certo. Agradecer a Carol que está aqui também aí, obrigado pelo apoio aí, vi que vocês dois são grandes parceiros aí mesmo, conheci um pouco da história de vocês aí no backstage, então dá para saber o porquê que vocês estão nesse caminho, os resultados que vocês estão colhendo aí, e o que precisar da gente aqui, tá junto. Tá ótimo. Obrigado, valeu demais. Gente, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal, deixa um joinha aí pra gente, ajuda o canal a crescer aí também, e nós vamos junto pro próximo nível. Eu que agradeço, tá? Quero agradecer demais a oportunidade de participar aqui. Tenho certeza que isso aqui vai longe. Certeza absoluta. Como você sabe, professor? Está prevendo? Não. Tenho certeza porque eu sei que a intenção aqui é boa e o aspecto numerológico que a gente trabalhou junto, fizemos junto, tá, gente? Também está perfeito. Então, é uma questão de tempo mesmo. Legal. Vai dar certo. Bora ir junto, próximo nível. Amém. Obrigado, gente. Até o próximo.